que eu queria entender como que você... O que você alegou a respeito do seu asilo? Porque você contou a perseguição, digamos assim, administrativa dentro do Poder Judiciário, na sua função, e como é que você... O que você alegou para a questão do teu processo de asilo e como é que isso se conecta com o nosso imperador líder máximo, salve, salve? Olha, o meu processo de asilo tem uma série de capítulos. Assim, eu narrei simplesmente tudo. Eu fiz um histórico de tudo que aconteceu e juntei documentos, inclusive o relatório lá do GSI do TJMG. É um dos documentos que fundamenta o meu pedido. Aí juntei o documento e juntei a negativa dos desembargadores. Então, assim, aquilo ali, para qualquer pessoa que você fala aqui, não, peraí, por que eles negaram? Quer dizer, eles estão te jogando para ser morta? Para ir trabalhar no fórum e ser morta? Então, assim, até os meus advogados falaram, olha, o caso de asilo, assim, com a maior quantidade, assim, de provas e documentos, um processo riquíssimo, e que envolve assassinato de reputação, então tinha muita matéria lá também. Olha, uma série de coisas. Então, eu faço toda a narrativa, tanto a narrativa funcional, a narrativa da minha conduta nas redes sociais, os assuntos que eu resolvi abordar nas redes sociais para o público, o meu processo de crescimento nas redes sociais, que aconteceu organicamente, eu simplesmente falava o que precisava ser dito. Então, não foi, não, eu vou criar aqui, porque eu quero ser famosinha. Eu simplesmente não fiz esforço nenhum. Não tinha disparo em massa financiado pelo governo federal, não? Não tinha. Pois é, cara, não tinha disparo em massa. E também não tinha choquei. Não tinha choquei? Não tinha choquei. Então não funciona. Falando em choquei, esse episódio da negativa do trabalho por videoconferência, eu consigo fazer um paralelo com a responsabilidade da choquei em relação à morte da moça, da pobre moça. Porque a choquei, sabendo de uma circunstância que colocava aquela mocinha em risco, persistiu naquele comportamento. Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez um ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. Corta Minas Gerais. Sabendo de uma circunstância pretérita que me colocava numa situação de risco extremo, eles persistiram naquele comportamento e negaram o meu trabalho telepresencial. Eles já sabiam e eles persistiram. Então, pode ser que se eu tivesse me dobrado a eles e tivesse ido igual uma cordeirinha pro fórum, tivesse morrido, eu teria morrido mais ou menos nas mesmas circunstâncias que a pobre mocinha da Choquei. Assim, fazendo não sei se você consegue enxergar um paralelo. Não, entendi, claro. É uma negligência dolosa, né, proposital, assim, o cara, ele deixa de te dar o que você tem que ter, ou deixa persiste nas notícias falsas, em cada um dos casos, sabendo as consequências potenciais, né, inclusive de risco de vida para as pessoas, que tem a ver com um pouco de desumanização, né, o sujeito entra na forma de ele não consegue mais enxergar a pessoa que está do outro lado, pensa diferente dele, como ser humano, né? E se assemelha muito também ao instituto do dolo eventual no direito penal. Porque no direito penal você tem que ter a intenção, ou seja, o dolo de praticar um determinado ato. Então, ainda que o desembargador, a assinar a decisão, não tivesse o dolo direto de me matar, não desejasse diretamente a minha morte, ele não se importou caso essa morte acontecesse. E o pessoal exatamente... tá dizendo no chat, igual ao caso do Clesão, o Alexandre com o Clesão.
Mais ou menos isso, mais ou menos isso. É, Então, a gente pode fazer traçar um paralelo com o dolo eventual do direito penal. interessante. Então, a pessoa não deseja aquele resultado morte diretamente, mas não se importa caso ele venha a ocorrer. Então, foi uma decisão claramente dada Aí você deu entrada no para... teu pedido de asilo, quando foi? Tem tempo já, não? Eu completei a documentação em maio desse ano. Do ano passado, que a gente mudou de ano. Maio desse ano, maio do ano passado. E os documentos, eles são analisados. Um processo de asilo, ele dura mais ou menos uns 5 anos. Pode Um processo demorar até muito 10 demorado. anos. Pode demorar até mais. Mas, no meu caso, houve ali uma análise, né, preliminar dos documentos que você apresenta. Sim. No meu caso, eu recebi, então, uma autorização de permanência nos Estados Unidos. Eu tenho número de estrangeiro, eu tenho autorização de trabalho, eu tenho carteira de motorista, eu tenho tudo. Então, hoje eu tenho uma vida normal nos Estados Unidos. Não posso sair do território americano. Estou sob proteção dos Estados Unidos. Então, sou muito a grata. gente conversou muito sobre isso, né, Lud? Antes até, durante o caminhar do seu processo, a respeito de que existiam outras alternativas de visto para você além do asilo, né? Porque eu, por exemplo, meu green card Já ia aqui tocar foi nesse tirado assunto. por habilidades extraordinárias. O seu, eu tenho certeza que você também, por ter chegado, habilidades especiais, habilidades extraordinárias, existia uma gama de vistos que te dariam a oportunidade de permanência nos Estados Unidos. Sendo que o asilo, e eu também acabei entrando com o processo de asilo, no meu caso, uma proteção extra, mas o asilo, ele gera uma série de restrições. Então não é, ai, que oba-oba, nossa, que maravilha, foi morar nos Estados Unidos, Vai viver o American asilo, Dream. vai viver o American Dream. Não, o asilo te impõe uma série de restrições, inclusive você se tornar quase que um prisioneiro dentro dos Estados Unidos, não poder voltar depois à sua pátria, né, durante um bom tempo. Então, o que te fez tomar essa... Eu sei a resposta, mas o que te fez tomar a decisão? Porque eu te desencorajei, né? Eu cheguei a falar, não, Lud, não pede o asilo, não. Pede isso, pede aquilo, pede aquele outro visto. E você, não, eu vou pedir o asilo. Por quê? Então, havia vários outros vistos de permanência nos Estados Unidos que eram possíveis, no meu caso. Até conversando com a advogada de imigração, ela falou, olha, se você pegar aqueles vistos B1, B2, habilidades extraordinárias, habilidades especiais, ela até fez comigo uma sequência de 10 perguntas, e caso eu preenchesse 3 requisitos de 10, eu teria direito ao visto de habilidades especiais. Extraordinárias, né? Enfim, eu sei que desses 10 eu preenchia 7. Ela falou, olha, você consegue rapidamente esse green card de habilidades extraordinárias. Que foi como eu vim, o Constantino também, Pois mesmo visto. E o habilidades extraordinárias, se você quiser voltar para o seu país, visitar, você pode, você tem uma flexibilidade e tudo mais, mas eu falei, eu quero o meu visto de asilo, porque eu não vim para os Estados Unidos viver o American Dream. Eu não vim aqui, porque o pessoal vai falar, se aposentou e foi morar nos Estados Unidos. Não, senhor, me aposentei e fui morar, não. Eu vim morar e me aposentei depois. Sim, diferente do nosso caso. Me aposentaram. Que o Constantino acho que entrou com o processo dele também, mais ou menos na mesma época que eu. A gente entrou com o nosso crime em 2017. Não tinha nem Bolsonaro, não tinha Lula, não tinha nada. Nós viemos morar nos Estados Unidos e depois tivemos que ficar exilados aqui, porque não podemos mais retornar ao Brasil. Você não, você veio especificamente para se asilar aqui. Para me asilar, né? Sofrendo todas as consequências decorrentes disso. Eu não posso pisar no Brasil, não posso sair dos Estados Unidos, mas eu vim para isso. Eu vim para pedir proteção aos Estados Unidos. E essa proteção foi concedida. Então, hoje eu estou totalmente documentada, o meu visto é de asilo, tenho meu número de estrangeira, está tudo certo com o meu processo, e só depois que eu conseguir passar por toda essa fase documental, inclusive não apenas a fase documental, eu precisava tirar os meus bens do Brasil.
Isso foi um processo também, né? Isso também foi o processo. Onde você se porque esse é um aspecto importante que as pessoas precisam ter ciência, a questão da asfixia financeira. Esse é o principal instrumento e o primeiro instrumento que eles têm para te deixar desesperado. Tem um colega nosso jornalista, eu não vou citar o nome, mas o pessoal na internet sabe, que ele recebeu exatamente a mesma decisão que o Constantino e eu recebemos, de cancelamento de passaporte, multa. Nós temos uma multa de, sei lá, acho que R$ 20.000, alguma coisa assim, por cada vez que nós fizemos uma fake news. Alguma coisa do tipo. Primeiro eu precisava saber o que é uma fake news, mas agora, eu, Constantino e eu, continuamos falando porque os bens já tinham sido congelados mesmo no Brasil. Ela falou, não, a gente não vai escalar. Sofre as consequências que tiver que sofrer. Mas esse nosso colega, conhecido, ex-Jovem Pan, que está no Brasil, esse teve que escalar até pela asfixia financeira. Então, esse processo de asfixia financeira, eu estou há 1 ano, Constantino igual, 1 ano com todos os nossos ativos financeiros e imobiliários congelados no Brasil. Eu não posso vender de fundo de investimento que eu tenho bastante recurso no Brasil, a maior parte dos meus recursos, inclusive, ainda estão no Brasil, que não são coisas fáceis de tirar, e eles sabem disso, e eles asfixiam financeiramente. Então, antes de você fazer essa revelação ao público, você tomou a decisão de, por prudência, se livrar, né? Meio que a toque de caixa de todos os seus ativos no Brasil, não foi isso? Exatamente. Então, eu não só me documentei, como eu tinha vários imóveis no Brasil, eu vendi tudo e trouxe, né, transferência simples de pessoa física para pessoa física, internacional, tem conta nos Estados Unidos, e vendi os meus imóveis no Brasil e trouxe para os Estados Unidos. Todas as suas economias. E todo o dinheiro que eu tinha também no banco, transferência simples, pessoa física para pessoa física. Mas o mais difícil são os imóveis, porque com a economia do Brasil estagnada, Sim, era difícil, né? foi um processo. Foi um processo. Então eu fiquei quietinha lá, Sabendo tomando que todas essas providências. uma hora eles podem ir atrás dos seus vencimentos, você fica numa posição vulnerável, né? Não, vencimento, aposentadoria, ué, se quiser tomar aposentadoria, fica à vontade, né? Agora tem minha empresa nos Estados Deveria Unidos. ter confiscado Hoje eu a ganhei em dólar, aposentadoria, né? Só para vocês saberem. Graças, inclusive, aos teus apoiadores, né, Ludmila? Como é que as pessoas podem te apoiar nessa... Porque eu sei que, antes de eu chegar no apoio, eu estou acompanhando e muito alinhado com o seu empenho em ser uma embaixadora, digamos assim, da ditadura no Brasil, né? Expondo a ditadura no Brasil, que é um trabalho que eu dou muito valor, porque eu acho que eu agradeço muito ao Xandão de ter me dado esse lugar de fala, né? De hoje poder chegar e dizer, eu sou a prova viva. Quando eu vou no PragerU, quando eu vou no Congresso, você já testemunhou isso algumas vezes, eu bato no peito e falo, eu sou a vítima, eu tive o meu passaporte cancelado, eu como jornalista, eu era jornalista do maior programa, de maior audiência, programa número 1 de política do Brasil na televisão. Eu, no dia seguinte, tive todas as minhas contas bloqueadas, eu posso falar na pessoa física, como jornalista, mas eu não sou juiz. Então eu gero um grau de escândalo. Mas você, como juíza, gera um grau diferente de escândalo também. Então você pode bater no peito hoje e dizer, eu sou uma exilada da ditadura do Brasil nos Estados Unidos. E esse trabalho que você já começou a desempenhar agora, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu agora, a minha rede social que está bloqueada no Brasil, só para vocês saberem, ela não é bloqueada nos outros países. Assim como a minha. Assim como a do Paulo, assim como a do Rodrigo Constantino. Então, a rede que vocês não estão vendo no Brasil, ela já se tornou uma rede USA. Então, ela agora só funciona, vai passar a funcionar, já começou a operar apenas idioma inglês. Então, com isso, eu pretendo atingir as pessoas nos Estados Unidos. Aliás, já estou em contato com jornalistas, políticos, empresários e pessoas influentes da área jurídica aqui dos Estados Unidos. E tudo isso vai ser explicado para essas pessoas de forma didática, porque nós estamos mais adiantados em matéria de juristocracia e ditadura judicial do que os Estados Unidos.
Então, eu tenho um lugar de fala nessa seara. Então, aqui eu vou conseguir lecionar a esse respeito. Vou ser uma voz a guiar, né, aquelas nações mais desenvolvidas, aqueles intelectuais a conseguirem evitar esse tipo de coisa nos seus respectivos países. Então, aqui eu já estou em contato com essas pessoas e pretendo fazer um trabalho aqui nesse sentido. Isso é muito interessante. Você já tomou alguma coisa, alguma atitude em relação ao Alexandre, alguma coisa em relação à ditadura? Você pretende tomar? Você pode adiantar alguma coisa ou você prefere manter quietinho? Não, vai ser protocolada uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não apenas contra o Alexandre, mas contra os outros ministros também que endossaram o inquérito do fim do mundo. E, da mesma forma, vai compor também o polo passivo da denúncia Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, e os desembargadores do órgão especial que deram aquela decisão vagabunda. E essa aí tá bem, acho que é o caso mais clássico, assim. Até conversando com você, se você viu o documento que eu te enviei, Sim. acho que é o caso de asilo, assim, Não, eu olhei e mais falei, não, esse aqui é líquido e certo. líquido e certo da história. As autoridades governamentais do Brasil estão dizendo que você corria risco de vida. Exatamente. Que é a definição de um dos itens aqui da questão de asilo, né? E você vai tentar explicar para o gringo aqui, eles não entendem. Porque eles perguntam, mas eles podiam fazer isso? Você diz, essa é sempre a pergunta. Eles podem fazer isso? Pô, não, mas isso aqui é uma ditadura. É quando o cara faz o que ele não pode. É quando você sai do Estado democrático, do império da lei, e você passa simplesmente para a vontade daqueles que detêm o poder, né? E eles ficam muito escandalizados, assim, escandalizadíssimos. Eles, poxa, mas isso é um absurdo. Pois é, por isso que eu estou aqui. Porque a gente já está nessa era do absurdo, né? E eu acho que eles estão escolhendo aos poucos adversários formidáveis. Porque eu digo isso porque eu vejo em você uma aliada formidável. Você tem uma capacidade, uma erudição legal, inclusive, que é única, que eles não têm. Porque você sabe que eles não têm. Eles são incapazes. Você vê as sentenças deles, até as sentenças do Alexandre, que é um cara um pouco mais... São sentenças muito ruins. Eu acho que até porque chegaram ao ponto de que, como eles podem escrever qualquer coisa, que qualquer coisa vale, eu acho que o cara vai perdendo um pouco a musculatura jurídica. Ele não precisa mais exercitar, tem alguém carregando peso para ele. Então eu acho que quando nós temos, nesse momento, você aqui do nosso lado, protegida pela Constituição americana, enquanto a América ainda resiste, né? Lutando contra eles e expondo a eles, eu acho que eles escolheram mais uma adversária formidável. E não acho que tenha sido uma boa escolha. Acho que às vezes eles menosprezam isso aí não vai dar em nada, isso aí não vai dar em nada, mas dá, né? Menosprezam porque são ignorantes. Exato.